Mateus capítulo 9 e o versículo 12. 10 para dar contexto, tá ok? Você vai aprender um pouquinho, vamos aprender um pouquinho aqui da palavra do Senhor. Mateus capítulo 9, versículo 10. Diz assim, acompanha comigo, por gentileza. Você que nos assiste, pega a palavra de Deus, nos acompanha. E aconteceu o quê? Estando ele em casa, sentado à mesa, isso é Jesus, chegaram muitos publicanos e pecadores e sentaram-se junto com Jesus e os seus discípulos. 11. E os fariseus, vendo isso, disseram aos seus discípulos, aos discípulos de Jesus: por que come o vosso mestre com publicanos e pecadores? E o texto base, chave da mensagem é essa. E Jesus respondendo, Jesus, porém, ouvindo, disse: não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Amém? O que Jesus está querendo falar aqui? Que eu e você, de imediato, eu quero falar isso. Todos nós, seres humanos, nós somos necessitados. Jesus disse: não vim para quem é são, para quem se acha que é são, aqueles que se acham que não precisam. Eu vim para os doentes. Eu estava com essa palavra pensando, eu disse: meu Deus do céu, a gente analisando hoje a humanidade, no geral, como é que a humanidade está, querido? Está a humanidade sã, sadia, ou uma humanidade doente? Eu vou dizer mais, muito doente, muito necessitada de Deus. Amém, querido? Então, eu quero ler só o versículo 12 e quero que você repita após mim, para ficar gravado no teu coração, você falar bem alto e bem forte. Eu leio e após mim você repete. Amém? Amém? Amém. Você está fraco demais. Amém? Amém? Glória a Deus. Vamos lá. Jesus está fraco. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes. Disse o quê? Vamos lá. Não necessitam de médico os sãos, mas sim os doentes. Ou seja, aqueles que reconhecem que precisam de Jesus. Ele está disponível, querido. Você que me assiste, que enfrenta. E Jesus está falando aqui, não é uma enfermidade física, querido. Eu vou te explicar já sobre isso aqui. Mas eu quero fazer uma oração por essa palavra, que Deus venha abrir nossos corações, a nossa mente. Fecha teus olhos nessa noite, vamos fazer. Deixa eu fazer essa primeira oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso e amado, obrigado por essa oportunidade de estar na Tua casa, porque o Senhor nos proporcionou estar aqui, para ouvir a Tua palavra e aprender um pouco mais de Ti, Senhor. Abre os nossos ouvidos, a nossa mente, o nosso coração, que a Tua palavra, Senhor, ela vá e penetre no coração, a semente a ser semeada. Em primeiro lugar, no meu coração eu te peço isso. Segundo, ao ouvinte, onde chegar essa mensagem. Deus, nós sabemos que nós somos necessitados de Ti, Senhor. Então, Pai, faz, Senhor, que cada dia mais nós venhamos ser dependentes de Ti, do Teu amor, e sempre da Tua misericórdia e da Tua graça, Jesus. Abençoe essa palavra no nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Vamos aplaudir essa palavra de Deus, em nome de Jesus. Amados, toma teu assento. Glória a Deus. Eu te prometo que eu não vou demorar, mas eu queria que você prestasse bem atenção nessa pequena introdução que eu te falei. Jesus, depois de estar chamando mais um discípulo, Jesus viu Mateus, que eu chamo de Levi, e ele chama para ser discípulo, diz, ele vai, Mateus, tão alegria foi que chama ele, Jesus, para casa, faz um banquete. Presta atenção aqui.
E começa a chegar os publicanos e pecadores. Ou era aquilo que os fariseus, aqueles religiosos da época, diziam: aí não dá para andar com esse, com aquele, porque são pecadores, não tem a bênção de Deus, vamos dizer assim. E aí está o primeiro raciocínio para nós analisarmos. Jesus vendo, sabendo que eles eram pecadores, assim como os fariseus também eram, eles só tinham uma aparência, mas eles eram pecadores também. Quem é que não é? Não é assim? Jesus vendo isso, Jesus ele nunca diz assim: ó, você não pode vir a mim. Por isso, querido, que Jesus diz assim, que eu vim para os doentes. Então, tem pessoas que, até o que o pastor estava falando aqui agora há pouco, tem pessoas, às vezes, já fizeram tanta coisa errada e as pessoas julgam aquilo, que nós como ser humano, acaba julgando, discrimina aquela pessoa por isso, aquilo, que às vezes a sociedade rejeita, sabe? Às vezes as pessoas se discriminam, né? Não conhecem aquela pessoa. A Jesus, sabendo disso, ele nunca fez acepção de pessoa, pelo contrário, todos que vinham a ele o acolhia, só que ele ministrava uma palavra e a pessoa era transformada, sabe? Então, Jesus disse: olha, eu vim aqui não para os sãos. Se você acha que não precisa de mim, não tem problema. Eu vim para os doentes. É tanto que na mensagem eu botei assim: Jesus veio para os necessitados. Jesus veio para o necessitado. Você necessita de Jesus, sim ou não? Então ele veio para você. Você, quem necessita de Jesus aqui? Quem? Todos nós, querido. Entendeu? Todos nós. Aí eu analisando, pensando: meu Deus, e como é que nós estamos, a humanidade hoje em dia? Meu Deus, tá. Se você vai para um noticiário policial, né, daqui mesmo, você ir de longe, só que você vê tragédias, tá? Você às vezes fica até com medo de sair de casa por tanta desordem que acontece no mundo. É assim ou não? Eita, meu amigo. Às vezes um dia eu estava chegando em casa, a TV estava ligada, eu não estou assistindo muito noticiário, né? A mãe disse: eita, viu meu filho, que um trabalhador estava trabalhando, caiu do elevador e morreu. Filho, meu pai dizia, é um ditado antigo, que para morrer só basta estar vivo. Aí a questão: como é que eu estou preparado? Como é que eu estou minha intimidade com Cristo, né? Jesus veio para os necessitados. E eu pensando: rapaz, a humanidade que nós vivemos, querido, é cada dia mais as pessoas se distanciando de Deus. Você pergunta para você: conhece Jesus? Não, Jesus é legal. Você crê em Jesus? Umas dizem que sim, outras dizem que não, está no direito delas. Mas conhece. Eu fico pensando naquelas que dizem que conhece. Realmente, será que reconhece? Conhece o Cristo, o plano que Ele tem para a nossa vida? Porque quando Jesus falou aqui, ó, eu vim para os doentes, Ele não está falando de uma doença física. Porque se fosse assim, aqueles que Ele curou lá, Ele não tinha morrido, não chegaram a morrer. O milagre que Jesus operou Lázaro morreu, Jesus ressuscitou. Cadê Lázaro? Morreu de novo. É ou não? Sim ou não? Né? Analisa a situação. Quando Jesus está falando dos doentes, não é a doença física. Ele vai curar? Cura. Deus cura. Eu congreguei na igreja há muitos anos. Foi a minha primeira que eu me converti. Que deu o dilema: Jesus cura, salva, batiza e um dia voltará. Então Jesus cura, mas quando Jesus vai vir para os doentes, querido, Jesus não está falando de uma doença física, que às vezes eu posso tomar um remédio e ficar curado, ou em certas circunstâncias viver um milagre que acontece. Lógico, Ele é Deus, mas a doença que Jesus está preocupado na nossa vida não é uma doença física, porque por mais que eu me cuide, vai chegar um dia que eu vou partir. É ou não? Não é? Então nós temos que se preocupar não só com o nosso corpo, e tem que se preocupar,
A minha esposa já me intimou que dessa semana eu não passo para ir para a academia, para começar a perder peso. Eu falei, meu Deus do céu. Intimou. Agora o bicho vai pegar, viu, lá em casa lá, viu? Agora, cadê o horário? 5 horas da manhã, só o horário que eu tenho. Para sair de 5, às 5h30, 6h30 voltar. Não posso mais passar. O resto do dia é só correria. Aí vamos, aí intimou, tá intimado, né? Aí vamos cuidar do meu corpo físico, mas e o espiritual? Porque o diabo, querido, ele vem, a Bíblia diz isso, eu quero ler isso com você, lá em 2 Coríntios. A pior necessidade, uma das piores necessidades do ser humano é essa aqui, ó. Em 2 Coríntios, pega aí, vamos lá comigo. 2 Coríntios, capítulo 4. Aleluias. Rapaz, beber uma água, vai chegar melhor aqui, viu? Cadê? Acharam? Coríntios, 2 Coríntios, capítulo 4, o verso 3, para dar contexto, diz assim, ó. Você já ouviu isso, mas eu quero te lembrar. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 3, diz assim: mas, ainda se o nosso evangelho está encoberto, para o que se perde é que está encoberto, nos quais o Deus, lembrando esse Deus é um Deus minúsculo, que é diabo, Satanás, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que não lhe haja esperança à luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Está vendo qual é a doença que o nosso Deus está preocupado da humanidade? É a doença espiritual. Por quê? Se eu vou bem espiritualmente, querido, todo o resto da minha vida ela vai bem. Você sabia disso? Quando você está bem, porque nada vai te abalar. Lembra, eu preguei um dia desse aqui? Um dia desse não, foi uns dias já, mas um dia desse. E você conhece a passagem que é a casa edificada sobre a rocha? Você lembra? Que vem a chuva, o terremoto, pode vir o que for, vento, ela não vai se abalar, vai se permanecer de pé. Não vai assim? Então, aqui em Coríntios, você está dizendo que o Deus desse século, que é o diabo, os demônios, o que ele mais quer, o que ele quer é cegar o entendimento das pessoas. O versículo diz assim, ó, o versículo 5: porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo, o Senhor, e nós mesmos somos vossos servos por amor de Jesus Cristo. Escute, porque Deus lhe disse que das trevas resplandece a luz. Ele falou que ele era a luz, e que resplandeceu dos vossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus. Olha para isso. Então, eu analisando, a humanidade está numa situação tão terrível, e isso uma parte da culpa é nossa, porque a Bíblia diz, tipo assim, eu tenho meu filho Isaac, o Israel. O Israel estava viajando esses dias, no trabalho dele, eu acho de robótica, que ele estava fazendo um negócio de robótica aí. Querido, eu deixei ele ir, ele foi para lá para o sertãozão, lá perto da minha sogra, de lá, viajou para uns 2 cantos por aqui, passa 5 dias, 6 dias fora, e eu não me preocupei em momento algum. Sabe por quê? Porque eu estou naquela palavra que eu tenho que ensinar o meu filho no caminho que ele deve andar. Eu ensinei, se ele quiser sair é problema dele, mas ele vai ter as consequências, sim ou não? Mas como é que está a humanidade hoje? O que é que a humanidade está ensinando? Se ela não aprendeu de Jesus, o que é que você pode ensinar? Se ela não busca, você que é assim, você que é pai, você que é mãe, que é avô, você tem que aprender Deus para te ensinar para o teu filho, para ver se essa geração melhora alguma coisa, querido. Eu estava vendo um vídeo passando do álbum da Copa, que está uma febre. O meu filho Isaac é doido de futebol, Isaac. O que Israel não gosta de futebol, o Isaac gosta. Menino me aperreando demais, está jogando
2 vezes na semana, fora a grade lá de Caxias está morta, tanto de chutar a bola, já está balançando a chubação toda da grade lá, né? Mas eu vi uma cena que eu falei, meu Deus, o menino abrindo essas figurinhas da Copa, aí ele achou a figurinha do Cristiano Ronaldo, mas ele chorava tanto. Não, e ele chorando por uma figurinha, gritando, filho. Meu Deus, onde que nós chegamos? A que ponto? O outro falando, eu quero o álbum da Copa, eu quero. Meu Deus, aonde? Aí eu vou dar para o meu filho, não, querido. Aí o menino chorando, chega a soluçava, não, o que foi? Eu achei a foto do Cristiano Ronaldo, mãe, não sei o que, gritando, chorava. Eu falei, meu Deus, numa igreja o menino não faz um negócio desse. Eu senti a presença de Deus. Não. Eu falei, Jesus, onde é que nós estamos chegando? Aonde as coisas estão chegando para ofuscar a presença de Deus? É o que o Senhor, que é o apóstolo está falando aqui. Porque o Deus desses cegos cegou. A cegueira é uma necessidade da humanidade, querido. Amém? Você está entendendo até aqui, querido? Sim ou não? Então, olha, a primeira coisa, peça a Deus para tirar toda a cegueira da tua vida. Você que me assiste, sabe? Não deixa as coisas do mundo te contaminar, não. Eu não estou dizendo que você vive no mundo, você precisa ir no shopping, você precisa fazer os seus corre. Não estou falando que você é um ser humano. Mas as coisas do mundo, as delícias do mundo não podem te atrair ou superar aquilo do entendimento de Deus. Porque você pega a maioria dessas crianças aí, desses rapazes aí, pergunta alguma coisa da Bíblia, o Sermão da Montanha, os 5 primeiros, não sabe, mas pergunta disso, daquilo, sei de tudo. Uma vez um cara perguntou, você crê em Jesus? Eu falei, sim. O cara falou, quem você acha mais importante, Jesus ou... Aí falou o nome de uma pessoa. Eu falei, essa outra pessoa. Onde nós estamos chegando com isso? Então Deus desse século chegou o conhecimento. E a Bíblia diz, acho que é lá em Oséias, que o povo pereceu por falta de conhecimento. O povo pereceu o quê? Apodreceu, está se perdendo, se estragando por falta de conhecimento. É o que o apóstolo falou aqui. Para que haja iluminação do conhecimento da glória de Deus. Eu preciso estar buscando ao Senhor Jesus, para que eu veja o agir de Deus na minha vida, querido. Então, a humanidade, eu estava analisando alguns fatos. Primeiro, a cegueira. A Bíblia diz, pode 2 cegos andarem só, que eles vão cair no meu buraco, né? Então não tem como você guiar. Então, querido, procura se fortalecer da presença de Deus, procura buscar a presença do Senhor, conhecer. Tem um louvor, não sei se eu já cantei ele aqui, mas um dia eu vou cantar ele aqui, que eu lembrei dele agora, que diz assim, ó, te conhecer e prosseguir em te conhecer, este é o alvo da minha vida, Senhor, tudo que eu quero está em ti, toda a minha vida eu entrego. Então, a gente tem que conhecer. A prova disso, aqui em Mateus, eu quero ler com você rapidamente. Volta lá para Mateus, capítulo... Mateus, ou melhor, não vou para Mateus não. Vou lá para João. João, capítulo 4. Eu não quero me estender. O Evangelho de João, capítulo 4. Achei. Acharam, amados? Amém? Deixa eu ver aqui. Eu não achei, não. O que eu achei? Eu achei. Vamos lá. O que eu ia falar para você é o seguinte, que lá em Mateus, todo mundo conhece, até citei esse mundo na montanha aqui, Mateus 5, capítulo 5, 6, a Bíblia diz, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça, porque eles serão saciados. Diga assim, Senhor, sacia a minha sede e a minha fome.
porque é o que a humanidade precisa. Na hora que eu estava louvando com o pastor, eu lembrei de um louvor aqui, eu ia cantar, acabei cantando outro. Mas fala, assim como uma costa anseia por água, subida pelas águas. Então, assim nós temos que ter sede de Deus, querido. E aqui, em João, você conhece que a mulher de Samaria, a mulher samaritana, mas o versículo 13 diz assim, ó, ela estava, Jesus falando, o verso 10 diz assim, eu vou ler rapidamente, não vou demorar muito. João capítulo 4, versículo 10 diz assim, e Jesus respondeu e disse, se tu conheceras o dom de Deus, e quem te diz, dá-me de beber, tu me pedirias e daria a água da vida. Olha o que Jesus está falando aqui, ó. Jesus respondeu, se tu conheceras, porque está faltando conhecimento. Se você conhecesse quem te pede água, você me pediria e eu te daria a água da vida. Vamos lá, verso 11, e disse a mulher, Senhor, tu não tens como tirar água do poço, é fundo, por onde tens a água viva? Ela continua, né? É tu maior que Jacó, nosso pai, que nos deu esse poço, sabendo que próprio dele bebeu os seus filhos e o seu gado? 13. E Jesus respondendo disse, qualquer que beber desta água tornará a ter sede, mas aquele que bebe da água que eu lhe der nunca terá sede, porque a água que eu lhe der lhe fará uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Olha que palavra poderosa. Diz, olha, a água que eu lhe der, o conhecimento que você tiver de mim, vai te conduzir a uma vida eterna, em outras palavras, o que ele está falando aqui. Aquilo que eu lhe der, se você tomar para si, você vai ganhar algo melhor. Aí ela falou até assim, ó, você vê como é o ser humano. 15, e disse a mulher, dá-me desta água para que eu não mais tenha sede e não venha mais aqui tirá-la. Sabe por que ela falou isso? Ela não estava entendendo o que Deus estava falando, o falta de conhecimento. Ela tinha uma sede física, Jesus está falando de uma sede espiritual. Amém? Então, Jesus fala assim, ela gostou tanto da proposta, oxi, se eu tomar dessa água, eu não venho mais aqui? É porque o ser humano, eu sempre falo isso, o ser humano, ele sempre quer facilidade. É ou não? Sim ou não? É por isso que muitas igrejas, queridos, não criticando, cada um vai dar conta das suas atitudes, mas muitas igrejas aí na mídia aí começam, vem para cá que Jesus vai mudar a sua vida, e vai, se você buscar, vem para cá porque fulano veio aqui, devia 1 milhão e agora tem 5 milhões na conta, 5 empresas, 200 carros, não sei o que. Bem, Deus pode fazer? Pode, sim ou não? Pode. Aí as pessoas vão lá, vem para cá que eu vou te dar um lenço, nem lenço eu tenho aqui, meu Jesus, para me enxugar com um calor desse. Aí vem aqui, eu te dou uma toalha, uma vassoura. Um dia eu vou lá pegar uma vassoura, se for vassoura, para varrer lá em casa, mas não vai varrer o mal. Não vai varrer o mal. As pessoas vão atrás disso, as pessoas vão atrás de facilidade, é ou não é? Sim ou não? É de facilidade, querido. Eu estava conversando com algumas pessoas, o rapaz falou assim, um cliente, Beto, tu tem tanto conhecimento assim com as pessoas, né? E por que tu não bota mais gente para trabalhar? Eu falei, porque não tem gente para trabalhar não, filho. As pessoas não querem mais trabalhar no pesado. Não querem, infelizmente está assim. Sabe? Menina, eu me casei com 17 anos. Novo, um menino ainda. Mas eu trabalhei desde meus 8 anos com meu pai, querido. Eu trabalhava desde 18 anos, já sabia o que era trabalho na minha vida, com o paiinho. Com 15 anos já assinei minha carteira, com 15 anos. Assinei a carteira. Depois desassinei, saí de serviço depois de 2 anos. Aí já tinha casado com a minha esposa. Estamos há 22, caminhando para 23, né? Caminhando para 23 anos de casado.
Não, mas dá não, porque eu não contribuí esse tempo todo não. Era para ter contribuído. Mas eu sempre tive responsabilidade. As pessoas não querem responsabilidade. A verdade é essa. Você chamar a gente para trabalhar. Eu tenho o meu ajudante, irmão Josimar. Se estiver assistindo, Deus abençoe ele. Se não estiver assistindo, Deus abençoe da mesma forma, né? Ele vem todo dia lá de Sapé, querido. É 1h20 de moto, todo santo dia. Estrada livre. É 1h30 toda vez. Ele vem e vai, debaixo de sol ou chuva. Quer trabalhar um cara desse. Tem vizinho de casa que não quer trabalhar. Eu não recebo uma bolsa, não sei de quê. Eu ganho mais sem trabalhar. Então, as pessoas querem facilidade. Essa mulher samaritana aqui, quando Jesus falou assim, oxe, me dê dessa água? Ela disse, eu quero, porque eu não vou mais voltar aqui. Disse, não é assim. Então, a falta de conhecimento, querido, na nossa vida, vai deixar você sempre dependente de alguém. Sabe? Mas a tua maior necessidade, a tua maior dependência tem que ser de Deus, querido. Deus que vai te sarar. É aquilo que eu te falei. Se a tua vida, se você estiver bem com Deus, querido, o restante vai bem. Sabe? Porque tantas pessoas, me digam uma coisa, para encerrar aqui. Quantas pessoas você conhece ou conheceu, ouviu primeiro alguma matéria? Um empresário fulano de tal tirou sua própria vida. Talvez fisicamente ele estivesse bem, mas espiritualmente ele não estava são, estava doente, necessitando do próprio Deus. E, querido, então a aparência não é nada, assim, a vestimenta. Então, quantas pessoas estão necessitadas de Deus? E você tem que ter isso na tua mente, que eu e você e eu, nós somos necessitados de Deus. Amém, querido? Quem já bebeu água hoje? Bebeu água? Quem bebeu água? Eu bebi água com força. Menina, na hora do almoço, acho que porque minha esposa falou que a gente vai entrar na academia, hoje eu botei para quebrar. Menino, eu fiz ela foi trabalhar, hoje quem fez o almoço lá em casa foi eu. Aí fiz um feijãozinho com carne de charque e calabresa dentro, para botar para torar. Uma quiabada que eu gosto com força. Eu amo quiabo. Comprei um sacão de quiabo, fiz uma quiabada. Fui lá na feira, comprei uma galinha matriz, não sei se vocês conhecem o que é, a galinha grandona. A galinha lá deu 4 quilos e pouco, bicha grande. Bota aí, homem. Aí fiz aquela panelada, um suco de maracujá, que eu estou cortando um refrigerante já, né? Não sou besta. Fiz um suco de maracujá e botei para arrepiar, já a despedida, né? Essas coisas. Mas a gente lutou muito. Vamos comer. Mas, querido, por que eu almocei? Porque eu estava com fome. Por que você bebeu água? Porque você tinha sede. Então, querido, põe no teu coração, eu tenho colocado no meu coração que todos os dias eu tenho fome e sede da justiça de Deus. Lá em Mateus 5 diz isso. Não é assim? Bem-aventurado que tem fome e sede. Muito feliz aquele que tem fome e sede da justiça. Não é de comida que Deus está falando, não. Porque eles serão saciados. Porque Jesus falou que ele era uma fonte de água viva. Então, querido, eu quero encerrar com você aqui dizendo isso. Você que me assiste também, vamos todos os dias mais buscar a presença de Deus, conhecer Deus. Porque eu conhecendo Deus, o ensino de Deus para o meu próximo. Até o bicho aqui está pegando aqui. Sai daí, o celular está escutando o que eu estou falando aqui, viu? Aquele IA, eu acho que já começou a falar alguma coisa aqui. Então, querido, que todos os dias nós vamos buscar. A Bíblia diz: aquele que busca, encontra, não é? Sim ou não? Então nós temos que buscar. Jesus está disponível para mim, para você, para os teus filhos, para os teus netos. E como é que eu falo, pastor, que às vezes eu quero falar e eles não me ouvem?
Só o teu testemunho já é de grande valia. Ou para o bem ou para o mal, não sei o que você está testemunhando, não é? Então as pessoas estão sempre ali vigilantes. Tanto que quando Jesus foi para a casa de Levi, aqui de Mateus, os fariseus viram, disse: oxê, e o mestre de vocês come com publicanos e pecadores? Nós estamos sempre sendo vigiados por alguém, querido. Então, que peça isso a Deus, que Deus te dê cada dia mais a necessidade de buscar a presença dEle. Amém, querido? Você toma posse dessa palavra em nome de Jesus? Sim? Então se levanta em nome de Jesus. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso, que nós somos necessidade de Deus. Esse louvor que eu citei para você aqui, agora fiquei com ele na mente agora. Eu acho muito lindo ele. Eu nem sei se eu sei tocar ele ainda, faz tanto tempo que eu toquei ele. Mas o começo dele diz assim: tudo que eu quero está em ti. Trazendo a arca ou toque no altar. Toda a minha vida eu te entrego, pois não há outra além de ti. Querido, não há outro além de Deus. Sabe? Não há fulano, ciclano, beltrano. Não, querido. É só Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Então, eu quero fazer essa oração. Dias vêm e vão. Que Deus, querido, venha orar para que essa humanidade, nós, a partir da gente que está buscando o Senhor Jesus, venha abrir o coração, venha, sabe, que o Deus desse século, que é o diabo, o Deus minúsculo, diz lá, cegou o entendimento das pessoas. Você fala de algo com alguém, mas não é bem assim não. As pessoas não têm sede, não têm de justiça, não têm fome de justiça. E Jesus, querido, quando Ele se entregou na cruz do Calvário, você que está me assistindo, ouça isso. É para que um dia, eu e você, tivesse o privilégio de morar com Ele nos céus. Porque essa nossa vida aqui é passageira, passa ligeiro. Eu tinha 15 anos dia desse, hoje eu tenho meu filho com 20. Amo minha esposa como no primeiro dia, ou até mais hoje, de que eu conheci ela. Depois que... Não, eu amo minha esposa, acho mais hoje do que quando eu conheci ela. Porque hoje eu conheço ela, já se passaram 22 anos. Eu estou com o cabelo branco. A senhorinha lá da farmácia: ô meu filho, desculpa, não é lixeirinho não, quantos anos você tem? Eu falei: eu tenho 38, já tem esse cabelo branco todinho. Eu falei: tem. E eu quero ficar bem branquinho. Eu falei: tem um shampoo ali que clareia mais rápido. Eu falei: não, eu vou comprar. Eu falei: eu vou comprar. Mas eu quero te falar, querido, que o tempo voa, você nem percebe. Com essas correrias do nosso dia a dia. E através dessa correria também, às vezes nos empata muito de buscar a presença do Senhor. Às vezes eu chego em casa, levanto, agradeço a Deus. Às vezes quando eu estou no carro, filho, Deus, não orei para o Senhor hoje. Aí andando no carro, eu começo a orar. Não fecha os olhos, né? Que não bato, né? Mas eu começo a orar. Aquelas pessoas que sempre pedem oração para a gente. Aí eu vou trabalhar. Às vezes eu chego em casa cansado, com defeito, estou dormindo. Só foi aquele momento que eu tive com Deus ali. Por isso a importância até mesmo de vir na igreja. A verdade é, a igreja não salva ninguém. Não salva mesmo não. Quem disse que a igreja salva ninguém? Só através de Jesus. Mas ela te conduz para o caminho correto. Aquelas que pregam Jesus de verdade. Sabe? Aquela que diz que você vai mudar de vida, mas para isso vai ter obstáculos. Vai ter dificuldade. A vida do cristão não é fácil. Porque se a tua vida for fácil, sei não, vou dizer assim, acho que tem algo de errado. Não é a vida do cristão.
Porque o diabo, ele quer te ofuscar tudo aquilo que é de Deus. Quer te fazer, vamos dizer assim, cada vez mais deixar você mais distante de Deus. Ele quer ofuscar a tua visão. Você não enxerga aquilo que Deus tem para a tua vida. Mas pelos olhos da fé, eu e você e eu, nós iremos chegar até aonde parece que não tem mais solução. Mas diga assim: tem solução em nome de Jesus. Diga assim: tem solução em nome de Jesus. Está difícil, melhor ainda, porque é aí que Deus começa a agir. Amém, querido? Então, fecha teus olhos, vamos. Eu quero fazer essa oração. Se for possível, coloca a mão sobre o teu coração nessa noite. Fecha teus olhos. Quero que você repita essa primeira oração, uma oração simples. O que eu preciso é que você abra o teu coração para essa palavra. Que você abra o seu coração para falar com Deus. Então diga assim: Senhor meu Deus. Diga aí, meu Pai. Diga: nesse momento eu abro o meu coração, Senhor, e entrego as minhas limitações, as minhas necessidades ao Senhor. Diga: meu Deus, me abençoe poderosamente no nome de Jesus. Diga: eu tomo posse da tua palavra para a glória de Deus. Então faz tua oração particular. Senhor nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, ainda em concordância com teus filhos e com as tuas filhas, em nome do Senhor Jesus, que todos os dias nós venhamos sentir a necessidade de estar na tua presença, que todos os dias nós venhamos, assim como o ar que nós respiramos, assim venha ser a nossa necessidade de aprender mais de ti. Então abre, Senhor, o nosso coração, abre nossa mente, o nosso entendimento, meu Deus, que o Senhor venha se revelar cada dia mais, Senhor. Que nós vamos viver em novidades de vida, o melhor para a nossa vida, Senhor, através da tua promessa, através da tua palavra, no nome do Senhor Jesus. E, Senhor, nos dá todos os dias dessa água da vida, que essa água, como o Senhor diz, vai jorrar dentro de nós um rio, um manancial de água, Deus. Então, Pai, abençoe a cada pessoa aqui presente, abençoe onde chegar essa pregação. Muda a vida dessa pessoa para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus. E se você crê, diga amém. Vamos aplaudir esse Deus maravilhoso. Aleluias. Glória a Deus. Amados, toma o teu assento. Eu acho que é aquela caixa lá, ó. Te liga aí, pastor. Acho que Isso, aleluia. Pronto, é um técnico. Amados, eu não quero demorar com você mais não. Eu creio que você entendeu. Aqui em Mateus, eu te falei isso. Mateus 5, versículo 6. Que quando a Bíblia nos diz: bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Ou seja, ser justo. Eu convido a você agora a ser justo. No quê? Você seja justo no teu dízimo, na tua oferta, aquele que Deus proporcionou na tua mão. Não é o que você não tem, querido. Deus nunca vai te pedir algo que você não tenha, né? Primeiro Ele te dá, e se você tiver fome e sede de justiça, você devolve o que é de Deus. O dízimo é oferta. Mas para que serve? Para manter a obra de Deus. Se nós pudéssemos, talvez tivéssemos até em outro prédio, melhor, lógico. Mas nós estamos aqui fazendo a missão que Deus nos deu, de falar e te entregar a palavra de Deus como ela é, sem aumentar. Não tem aqueles negócios, aquelas revelações. Não, é o que está escrito. A Bíblia diz: o que passar disso aqui, que seja anátema, maldito. Então não posso inventar, não posso querer, que eu estudei. Não, querido, é o que tem a palavra de Deus aqui para a nossa vida. Então você que nos assiste também, quiser nos ajudar, tem um Pix aí na mensagem aí, tem um número de telefone, tem um Pix, a chave Pix aí. Pastor, eu posso doar a chave Pix? Pode. É que antigamente, não tinha chave Pix antigamente, meu filho.
Pode, não tem problema nenhum. A questão é a sua fidelidade de você e Deus. Eu também vou fazer a minha daqui a pouco. Vou devolver o meu dízimo, a minha oferta, para a glória de Deus. Eu quero convidar você a se colocar de pé, você que nos assiste, em nome de Jesus. Eu quero que você, se Deus, o Espírito Santo tocar no teu coração. Ah, pastor, eu congrego em outra igreja. Você que me assiste aqui. Posso dar uma oferta para a igreja? Pode sim, querido. Tudo é para manter a obra de Deus. Amém, querido? Então, seja fiel a Deus, sabe? E que Deus ele é fiel conosco. Até sem nós merecemos. Ai, tem um louvor que diz assim, porque fiel, Senhor, Tu és a mim. Eu não acho que Deus é fiel a gente. Deus é fiel a Ele mesmo. Por isso, por mais que nós vamos falar, Ele permanece fiel. Porque Ele é fiel a Ele mesmo. Não é a nós, que Deus não tem obrigação conosco. A verdade é essa. Então, Deus permanece fiel a Ele mesmo. Ele é justo. Ele é justiça, querido. Amém? Então, você que quer e pode nos ajudar aqui na obra de Deus, faça a sua contribuição. Você que está aqui na igreja, você trouxe, ergue para os céus. Pastor, não trouxe, não tem problema. Coloca a mão sobre o teu coração, vou fazer essa última oração. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, Deus Todo-Poderoso, abençoe a vida do dizimista e a oferta do ofertante. Que o Senhor multiplique na vida dele, Senhor, 100 vezes mais, como diz a Tua palavra, Jesus. Que o Senhor derrame chuva de bênção, nunca deixe faltar nada no celeiro. Meu Deus, que o Senhor multiplique na vida do Teu filho, daquele que é fiel a Ti, a Tua palavra. Meu Deus, que chuvas de bênção caiam na vida dele. Aquele que trabalha por conta própria, envia clientes, que venha abrir mais empresa. Aquele que trabalha para outras pessoas, dá um aumento de salário, meu Deus. Faz o extraordinário acontecer na vida dessa pessoa, porque é promessa de Deus para a nossa vida, no nome de Jesus. Se você crê, diz amém. E que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, só espera um minutinho, com o amor de Deus, a comunhão do Espírito Santo vem estar sobre você, sobre a sua casa, sobre a sua vida, sobre a sua família. Você permaneça firme e forte, sempre necessitando da presença de Deus, buscando a presença de Deus, no nome de Jesus. Tem mais algum recado, pastor? Vai dar? Não. E se você crê, vamos dizer um amém bem alto, bem forte. Amém. Glória a Deus. Aplauda o nome do Senhor. Vai na paz, vai na bênção, toma posse. Em nome de Jesus.